Bom dia, boa tarde, boa noite. A paz esteja com todos vós, povo de Deus. Seja muito bem-vindo a mais um devocional, Caminho Diário. Uma palavra, um encontro, um novo eu, um novo você, sendo formado, direcionado pela presença do Espírito Santo. Essa é a intenção desse devocional, que a cada palavra a gente possa ser esvaziado de nós mesmos e sermos reabastecidos por aquilo que faz sentido, por aquilo que de fato vai nos levar a uma vida conforme a vontade de Deus, uma vida digna, uma vida de fato abençoada, próspera, porque essa sempre foi a intenção de Deus. Ele não criou e não gerou o homem para que o homem sofresse, mas ao contrário disso, Deus preparou tudo nos mínimos detalhes para que a gente não se perdesse. Nós aqui acabamos ignorando as escrituras e vivemos ao nosso jeito, pelas nossas vontades, e acabamos nos perdendo. E o tema de hoje vai falar exatamente sobre isso. Em Cristo devemos ser novas criaturas. Em Cristo Jesus nós somos novas criaturas. Não dá para ser a mesma pessoa quando você quer viver em Cristo. E hoje nós vamos falar um pouco sobre isso, amém? Mas é claro, direcionado por aquele que tem toda a sabedoria, por aquele que é o dono da verdade, pelo nosso Senhor, através da pessoa do Espírito Santo. Porque eu não tenho nada para entregar, mas Ele tem. Ele tem muito a nos falar hoje, amém? Vamos convidá-lo? Feche seus olhos por um instante. Vamos entrar nesse momento na presença do Senhor, nos conectar com Ele, buscar a face dele, buscar a presença poderosa do Senhor em nossa casa, aí onde você está, no ambiente que você esteja, seja no seu trabalho, seja na rua, seja no ônibus, seja em casa, seja na cama ainda, despertando para esse dia, seja você que foi alcançado em um centro de recuperação, em um hospital, em uma cadeia, eu não sei qual local esse vídeo vai ser alcançado, mas eu creio que o Espírito Santo tem acesso a todos estes lugares. E se você der permissão, ele vai entrar, ele vai fazer uma limpeza, ele vai acender a luz e vai tirar toda a treva deste lugar. Assim também nessa hora, convide ele a ter acesso ao seu coração, deixe que ele acesse o seu coração. Pai, eu quero te louvar e te agradecer por mais uma oportunidade. Tu que és um Deus zeloso, poderoso, Criador, Pai, protetor, provedor. Tu que és um Deus que cura, que sara, que liberta. Eu te peço nessa hora, Pai, em nome de Jesus, toma a direção deste devocional, toma a direção dessa mensagem, que não seja eu, mas que seja o Senhor a ministrar os nossos corações. Eu louvo ao Senhor por esse dia que desperta. Eu louvo ao Senhor pela oportunidade de poder fazer diferente, aprender a aplicar aquilo que aprendemos ontem, mas aprender um pouco mais hoje. Ser uma vida nova, uma nova criatura. Obrigada, meu Deus, pela tua bondade. Mesmo que a gente não mereça, o Senhor nos ama e cuida de nós. Tuas mãos eu entrego a minha vida. Seja feita a tua vontade. Consagro a ti esse devocional, cada um que vai estar passando por aqui, porque tudo aquilo que é consagrado ao Senhor é do Senhor. Então que assim seja, meu Pai, em nome de Jesus. Amém? Gente, livro de Gálatas, nós seremos ministrados pelo livro de Gálatas, Carta aos Gálatas, capítulo 2. Então você vai ter essa missão aí de fazer a leitura de todo o capítulo, como nós sempre combinamos, de todo o capítulo. Eu vou ler apenas do 16 ao 21 e você vai fazer a leitura do capítulo completo. Amém? A carta aos Gálatas, para a gente poder ter uma ideia quando fizer a leitura e não ficar confuso do que está acontecendo aqui. A carta aos Gálatas é escrita por Paulo, pelo apóstolo Paulo, em um período que ele percebe um conflito que estava acontecendo ali no meio da própria igreja. Dessa vez, não era um conflito externo, dos romanos, da perseguição dos próprios anciões, dos fariseus,
não era isso que estava acontecendo aqui. A confusão neste capítulo, ela era exatamente por quê? Porque eles queriam que os gentios, quem eram os gentios? Aqueles que se converteram ao Evangelho de Cristo, que não eram judeus. Então, outros povos, outras culturas, outras pessoas que ouviram de Jesus, creram em Jesus e foram alcançadas por ele. E essa é a real e a verdadeira intenção do Evangelho de Cristo, não fazer acepção de pessoas. Na verdade, todo o Testamento, desde o início, desde do antigo, lá de Gênesis, nós vemos sempre o Senhor nos convidando a ter fé. Todo aquele que cria no Deus único, ele era aceito no meio do povo. Deus nunca impediu que nenhum gentio ficasse longe daquilo que o Senhor entregou para o povo de Israel. Ele entregou uma exclusividade, mas não 100%, porque muitos se uniram a Abraão desde o início na caminhada e muitos nem eram descendentes de Abraão, mas quando passaram a conhecer o Deus de Israel, eles se converteram a ele. Então, Deus nunca impediu isso. Quando Jesus chega, Jesus ainda mais reacende esse desejo de Deus de ter comunhão com todos, sem acepção de raça, de cor, de pessoas. Então, quando Paulo ele vê que até Pedro estava se comportando de uma forma diferente do que aquilo que Jesus o chamou, Paulo ele envia essa carta para que houvesse um despertar na igreja, para que a igreja de fato ali caísse em si do que eles estavam errando. Eles queriam que os gentios que se convertessem entrassem na lei judaica. Eles tinham que cumprir toda a lei para ser salvo. Tinham que crer em Jesus, se batizar, se converter ali, a partir dali ter uma vida nova, mas também seguir as leis judaicas. E aí Paulo fica indignado ali, né, na forma de falar. Paulo ele fica muito chateado com a atitude dos próprios que tinham a palavra ali de Jesus Cristo, os próprios que até conheceram Jesus pessoalmente. Então ele vê essa carta nessa intenção. Quando você fizer a leitura completa, você vai perceber aí a zona de conflito, mas a gente vai pegar aqui do versículo 16 em diante, onde ele fala bem claro sobre essa nova criatura que devemos ser, porque a intenção daqui é falar sobre a nova criatura, não sobre os conflitos. Amém? Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Pois, se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma, porque se torto a edificar aquilo que destruiu, descontinuo-me a mim mesmo transgressor. Porque eu pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus. Versículo do dia, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde. Gente, isso aqui é muito lindo. Paulo ele tinha um dom de discernir, e é interessante demais que ele não conheceu Jesus pessoalmente. Ele já conheceu Jesus ali
através através das visões. Então, imagina se Paulo tivesse conhecido Jesus pessoalmente. Talvez ele teria o recusado, assim como recusou o evangelho no início, mas ele entendeu muito a mensagem de Cristo. A partir do momento que ele se permitiu ser ministrado pelo evangelho, pela presença do Espírito Santo, quando ele se permitiu que o Espírito Santo entrasse e mudasse a história dele, de fato, ele foi redefinido. E o convite de hoje é sermos redefinidos. Porque a cruz, ela não remove somente o pecado. A cruz, ela não veio só para pagar um preço. Jesus, ele não morreu naquela cruz só por causa do preço do pecado. Ele morreu para que nós fôssemos redefinidos. A nossa identidade fosse redefinida. E a partir de hoje, vivermos não mais pela carne, mas pelo Espírito. Não mais pelas leis das obras, mas pela fé. Isso é uma redefinição de vida. Sabe, quando a gente de fato entende que todos os nossos esforços pela salvação, a gente querendo fazer do nosso jeito, a gente querendo impor que o nosso jeito é o certo, a gente querendo ensinar o outro, a gente se justificando a nós mesmos. Jesus morreu na cruz pelo meu pecado. Jesus morreu na cruz pelo meu pecado e continua pecando. Não foi para isso que ele nos chamou. Ah, mas por quê? Jesus já pagou o preço. Eu não tenho que me preocupar. E continua pecando. E continua fingindo que Deus não está vendo. Continua fazendo. Fica uns dias longe do pecado. Aí quando apazigua a correção que Deus envia através do profeta, vai lá atrás de novo, dá a brecha de novo, busca de novo o pecado. E não foi para isso que Jesus morreu naquela cruz, para que nós continuássemos pecando segundo a carne. Pelo contrário, a partir dali Ele quer que nós sejamos reedificados, uma nova identidade de fé. Fé de que a gente não precisa viver segundo a carne, mas segundo o Espírito dele que vai nos direcionar, que vai nos sustentar, que vai nos encorajar. Quando Jesus é levado àquele deserto, ele está nos ensinando a ser forte. Ele está nos ensinando a ser resistente pela fé. Ele estava ali como um homem e pela fé ele venceu as tentações do pecado. E eu e você também pode, por que não? Vamos falhar algumas vezes, mas não é para falhar sempre. Não é para se justificar sempre. É para parar de hipocrisia. É para parar de achar que Deus vai estar todos os dias ali disponível para nós. Vai chegar o tempo em que Ele vai perceber que você está usando de má fé com Ele. E Deus nos chama a ter uma fé genuína, uma fé verdadeira, uma fé santa, entendendo que Ele é santo e que Ele nos convida a ser santos. É claro que a natureza humana não nos deixa sermos 100% santos, mas quando somos movidos pela fé, nós podemos sim buscar santidade em Cristo. Nós podemos sim nos abster do pecado. Nós podemos sim resistir às tentações desse mundo, por amor a Deus e por amor até a você, porque o pecado só leva à ruína, só leva à morte, só leva a dor, a tristeza, a prisões.
E nós somos chamados aqui hoje a dar lugar ao Espírito Santo e não aceitar mais que a carne nos domine. Não aceitar mais viver segundo as obras da carne, mas os frutos do Espírito. Segundo Coríntios, nós vamos ver, se alguém está em Cristo, nova criatura é. 2 Coríntios 5,17. Então, se somos novas criaturas, por que continuar vivendo os mesmos erros do passado? Por que continuar insistindo em viver um pecado que você sabe que não vai levar a lugar nenhum? Deus te tirou de uma zona de destruição para te colocar em um lugar bom e você quer voltar para lá. Eu digo de mim mesmo, se nós não formos resistentes, nós tropeçamos nos mesmos erros do passado. E Jesus não morreu naquela cruz para que isso acontecesse. Pelo contrário, Ele morreu para que a gente fosse redefinido a viver pela fé e não mais segundo as nossas próprias vontades. Porque o ser humano exige viver segundo a lei, mas eles nem seguem as leis. Eles seguem as suas próprias vontades. E aí, quando eles estão errando, eles querem que todos errem junto. Seu amigo é Jesus, ouça o conselho do Espírito Santo. Pare de dar ouvidos ao diabo e aos que o servem. Pare. Os gentios achavam que deveriam mudar o comportamento, os judeus achavam que deveriam mudar o comportamento dos gentios. Eles queriam de todas as formas que eles se consertassem, mas nem eles mesmos tinham transformado a sua natureza. Nem eles mesmos, através da lei que eles tanto exigiam que fosse cumprida, estavam transformados. O versículo do dia vai nos falar sobre isso. Vamos repetir o versículo do dia aqui, para que a gente possa compreender. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debaixo da lei. Então, que a gente possa entender que tudo que a gente vive hoje é o que Deus nos chamou desde o princípio, a viver pela fé. Lembra quando Adão e Eva caem? Eles deixaram de viver pela fé no Deus que os criou. Eles deixaram de ser obedientes às ordenanças do Pai. Isso já era lei. Essa era a verdadeira lei. Obediência a ela. Deus deu só uma só. De todo o resto você pode desfrutar, mas desse aqui não coma não. E o homem fez o quê? Quis viver segundo a sua própria vontade. Então, quando as coisas começarem a acontecer distorcido daquilo que você imaginou que Deus te daria, pare para observar. Você está vivendo segundo a fé ou está vivendo segundo a tua própria vontade? E ainda enche a boca para dizer que segue a lei de Deus. Cuidado, porque nós mesmos acabamos nos levando a um lugar de escuridão e muitos não conseguem retornar. Então, cuidado por achar que Deus vai estar disponível para você a hora que você quiser se arrepender. Sabe quem nos convence do pecado? O Espírito Santo. E se nós não permitirmos que o Espírito Santo nos acesse, fica difícil você mesmo se arrepender sozinho por si só. Porque a natureza carnal, ela se alimenta da rebeldia, ela se alimenta das coisas desse mundo. Quanto mais você faz, mais distante você fica do Espírito. Então, cuidado, é muito difícil alguém
despertar sozinho. Eu acredito que se Deus deu essa missão ao Espírito Santo, só Ele consegue fazer. Eu aqui te mostrando a verdade da lei, não tenho esse poder. Mas eu quero que hoje a gente entenda que a salvação não é por mérito próprio, não é pelas obras, mas é pela fé. A fé em Jesus Cristo. E se nós não nos colocarmos a sermos transformados, não nos permitir a ser transformado por Ele, pela obra dEle, nós não vamos conseguir alcançar a salvação em Cristo. Que essa seja uma realidade, talvez um pouco dura de se ouvir, mas necessária, porque não adianta viver na hipocrisia. Se nós queremos conhecer a Cristo, se nós queremos a graça de Cristo, se nós queremos o favor de Cristo, nós precisamos entender quem é Cristo e como Ele se manifesta em nós. Amém? 3 aplicações para a vida, e eu peço que você anote, não só no papel, mas no seu coração, na sua mente. Repita para si mesma sempre, para que, de fato, você possa ter uma vida transformada. Primeiro, o eu precisa sair do trono. A gente nos coloca num trono. Nós colocamos a nossa vontade acima de tudo e de todos. É o meu jeito, eu sou assim e vou continuar assim. E Jesus não nos chama a ser essa pessoa. A cruz revela a identidade de Cristo. E se eu sou nova criatura, se Cristo está em mim, então o eu não pode mais sentar no trono. É hora de tirar o eu do trono e deixar que, de fato, Cristo seja o centro. Cristo nos governa. Ele não divide governo com ninguém, nem com você mesmo, nem comigo mesmo. Ou Ele governa, ou você vive segundo a tua própria vontade. A nossa luta não é contra as coisas externas, não é contra as tentações desse mundo, é contra o nosso interior, é contra a nossa própria vontade. Você só faz aquilo que você quer fazer, não o que o outro disse para você fazer. E é por isso que a nossa luta é contra nós mesmos. E é quando a gente chega nesse entendimento, é que a gente entende a importância de Cristo e a gente sabe aonde Cristo vai nos levar. Ele não transforma quem não deixa ser transformado. Ponto 2. A cruz é diária. A nossa escolha por Cristo tem que ser diária. Todos os dias somos tentados, todos os dias vemos coisas que um dia a velha criatura lá atrás sempre quis. Mas nós precisamos escolher a Cristo todos os dias. Não é só aquela primeira aliança que você fez lá atrás. Eu aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, pronto. A partir dali Ele tem que fazer tudo o que eu quero. Não. Essa escolha tem que ser diária, é uma renúncia diária. É morrer por orgulho, para o ego, para a autossuficiência diariamente. Todos os dias nós temos que escolher Cristo. Todos os dias nós temos que falar para nós mesmos: eu não quero mais viver por mim mesmo. Cristo vive em mim, logo eu vou viver segundo a fé nele. Então a nossa vontade tem que dar lugar para que a vontade dele seja feita em nossa vida. E muitas, e com certeza a maioria das vezes, quase que 100%, a vontade dele não vai bater com a nossa. Porque a nossa vontade é humana, mas a dele é daquele que vive para nos salvar. Cristo veio ao mundo para nos salvar, Ele está enxergando além do que a gente vê aqui nesse mundo tão pequeno, segundo a grandeza do Senhor. Então nós precisamos parar de ser mesquinhos com nós mesmos e deixar quem tem autoridade para a vida eterna nos abençoar nesse mundo aqui, fazer a vontade dele nesse mundo aqui e ainda nos salvar. Deus é maravilhoso, nós é que somos ingratos com Ele. Nós é que queremos fazer tudo do nosso jeito e ainda nos chateamos quando ouvimos a verdade do Evangelho. O Senhor não nos convida à rebeldia, pelo contrário,
nos convida a sermos obedientes. Essa nova criatura tem que viver segundo o Espírito de Deus. Terceiro, a fé sustenta a nova vida. E isso aqui é para que a gente possa perceber que não é impossível. Não é impossível. Às vezes parece ser tão difícil, mas eu não consigo. Consegue sim, se você crê, se você tem fé. É ela que vai sustentar essa nova vida que a gente escolheu. A base da identidade cristã é o amor sacrificial. Se nós sacrificamos todos os dias os nossos desejos para viver segundo a fé, nós estamos sendo sustentados por Ele. Tenha certeza, Deus tem sempre uma coisa melhor para nos dar. E sacrifício não é só o seu dízimo ou a sua oferta. Porque muitos acreditam que só porque está dizimando e ofertando, Deus tem obrigação com ele. Não. Você está só fazendo a sua parte. Um pedacinho dela. Pedindo a proteção na sua vida financeira com o Senhor. Mas o sacrifício que Deus quer é o seu não para o pecado. É o seu não para os desejos desse mundo. É o seu não para a sua própria vontade, para o seu próprio egocentrismo. Deus quer que a gente diga não ao nosso ego. Deus quer que a gente diga não à nossa autossuficiência. Deus quer que a gente diga não para a velha criatura. E diga sim para o Espírito Santo. Sim, Espírito Santo, eu te aceito. Eu te espero e eu confio no Senhor. Amém? Que você guarde essa mensagem, que você guarde com carinho essa mensagem de Paulo, porque Paulo não está querendo diminuir ninguém, Paulo não está querendo colocar empecilhos na vida cristã de ninguém, Paulo não está querendo forçar ninguém a ser santo. Paulo só está dizendo que a nossa vida em Cristo Jesus, se você diz que é uma nova criatura, se você diz que morreu para a carne, se você diz que é cristão, Cristo precisa ser visto em nós. Se nós não refletirmos quem Ele é, como somos de Cristo? Se nós não refletirmos em nossas atitudes quem Jesus Cristo é, como nos tornamos novas criaturas? E é isso que Ele nos chama, a parar de religiosidade, a achar que eu não bebo mais, que eu não vou mais a uma festa, que eu uso roupa longa, que eu sou ofertante dizimista fiel. E isso tudo são obras da lei, você está seguindo as normativas humanas e que bom por isso, amém por isso, que você entendeu que muitas coisas precisam ser transformadas. Mas e no íntimo? Quando você está sozinho, quando ninguém que vai te julgar está te vendo, quem é você? É isso que revela a face de Cristo em nós. Você continua pecando? Você continua fazendo o que a velha criatura costumava fazer? Você continua sendo desobediente? É nesse cenário aí, onde ninguém está te vendo, que Deus mais para te observar. E o diabo também. Então, a gente precisa refletir sobre tirar o nosso eu do trono e deixar que verdadeiramente a face de Deus resplandeça em nós. Esse é o convite da mensagem de Gálatas. Faça a leitura completa. Eu digo para você ler o livro completo. Não deixe de fazer essa leitura. É muito importante para a sua vida. Olha, chegamos a quase 30 minutos de vídeo. E essa mensagem é profunda. Essa mensagem é um convite a nos analisarmos e parar de hipocrisia e achar que eu estou fazendo tudo por Deus e a minha vida continua do mesmo jeito. A sua vida continua do mesmo jeito porque você está vivendo segundo a sua vontade e não a vontade de Deus. Jesus nos chama a ser novas criaturas. E a nova criatura não vive segundo o passado. A nova criatura não vive da mesma forma.
tudo se faz novo e Deus não brinca com isso. Deus não mente nesse ponto. Ele não mente em ponto nenhum, principalmente quando Ele nos chama a ser novas criaturas. Amém? Deus é fiel, verdadeiro, justo. A gente colhe aquilo que a gente planta. Então não culpe a Deus pelo que você tem feito no oculto, achando que Ele não está vendo. Amém? Nós não somos salvos pela lei, nós somos salvos por Cristo, quem nos justifica através da sua graça. Eu já quero aqui orar pela sua vida. Peço que você feche seus olhos por alguns instantes e se concentre nessa mensagem. Se você deseja verdadeiramente viver a glória de Deus na sua vida, viver algo novo, viver algo intenso, talvez você chegou aqui cansado e dizer que não aguenta mais essa vida, que tudo parece estar do mesmo jeito, você está buscando a Cristo, você está buscando ser uma nova pessoa e está vendo tudo acontecendo do mesmo jeito. A enfermidade chegou, a confusão chegou no relacionamento, talvez você esteja solteiro, querendo encontrar alguém, mas não está conseguindo. Aí fica triste por causa disso. Talvez você chegou aqui com um conflito terrível com os seus filhos que você não sabe como lidar. Talvez você chegou aqui desempregado, precisando de um despertar financeiro para a sua vida, um abrir de portas. Deus te convida hoje a verdadeiramente deixar que as obras da carne influenciem a sua fé. Se você diminui o poder de Deus na sua vida, é porque você está vivendo segundo a carne. E Deus nos convida a vivermos segundo a nossa fé. Então eu peço nessa hora, Santo Espírito, que nos liberte do nosso eu. Que nos liberte, Pai, de quem nós somos. E nos deixe ser visto por quem Tu és. Nos permita, Senhor, viver segundo a Tua vontade. Nos permita, Pai, mortificar as nossas carnes. Mortifica por nós, Senhor. Mortifica para que a gente verdadeiramente encontre a Tua face e possa desfrutar da Tua presença com dignidade, Te honrando e glorificando o Teu nome, não o nosso. Nós não podemos viver segundo a nossa força. Então eu peço ao Senhor que nos ajude. Fortaleça, Pai, a cada causa que chegou aqui, a cada um que chegou aqui necessitado de algo, que o Senhor se conecte com ele e faça segundo a Tua vontade. Que o Senhor manifeste a Tua glória em cada um, Pai, assim como cada um dá acesso ao Senhor. Que seja feita a Tua vontade, em nome de Jesus. Eu te louvo e te agradeço por essa oportunidade e por este novo dia. Amém? Gente, perdão pelo horário, o vídeo ficou bem grande, mas eu creio que foi uma mensagem intensa, uma mensagem que nós estávamos precisando ouvir neste tempo tão aflito que está o mundo, de tantas necessidades, de tantas causas. Então que você se permita ouvir de verdade e a se conectar com essa presença. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo, de enviar para alguém, de curtir, de comentar. Não se esqueça que a minha e a sua parte precisa ser feita. Amém? Não fique esperando só pelos outros. Tenha você a atitude de cristão. Amém? Então, fica com Deus e não se esqueça, nós temos um encontro marcado amanhã. Tchau, tchau.